Então estamos com muita alegria celebrando a novena da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, e neste ano, ano da família Amoris Laetitia, alegria do amor, estamos com o Papa Francisco rezando pelas nossas famílias, para que possamos redescobrir a alegria do amor em família, esse amor, essa caridade que deve ser vivida a cada dia, transformando, resgatando, evangelizando, convertendo nossos relacionamentos familiares. Aliás, essa é a grande proposta da nossa novena. Nossa Senhora, que veio em Fátima nos convidar à conversão, ela nos pede uma conversão pessoal, que se manifesta no nosso modo de conviver uns com os outros, começando dentro de casa. E com o Papa Francisco, estamos meditando aquela passagem belíssima de São Paulo, no Hino da Caridade, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E hoje vamos com o Papa meditar nesse versículo que diz que a caridade, o amor, não se encoleriza e não leva em conta o mal sofrido. Então, interessante, né? O Papa vai explicar para a gente, o amor, ele não se deixa levar pela cólera, não tem a violência interior. Diz respeito à reação interior de indignação que é provocada em nós por alguma coisa exterior, alguma coisa de fora que nos aborrece, que nos prejudica, muitas vezes causa aquela revolta interior, aquela violência interior. É uma violência interna, lembra que o Papa, uma irritação profunda que muitas vezes nos coloca numa posição de defesa diante dos outros, como se eles fossem inimigos a evitar. É uma reação. A ira, como você sabe, é uma paixão. A cólera, uma paixão que muitas vezes se desordena dentro de nós perante algo que nos faz mal ou que nos aborrece. Por isso, aí vem o nosso conselho, alimentar essa agressividade íntima não traz nada de proveitoso para a gente. Serve apenas para quê? Para nos adoentar, acabando por nos isolar. Aquela pessoa que não sabe, através da caridade, através do amor de Deus, colocar o freio em seus instintos, nos seus ímpetos, a gente sabe que a ira, a raiva, destroem como que um verme que rói a gente por dentro. E vai o quê? Nos isolando, nos fechando, nos distanciando do outro. E muitas vezes acontece isso dentro de casa, o que não pode acontecer. A gente se indignar com o erro, com a injustiça, isso é saudável. De fato, o cristão não pode compactuar com o mal. Mas é prejudicial quando essa indignação tende a impregnar todas nossas atitudes com os outros. Quando sai do controle. Por isso aquela frase famosa de Santo Agostinho, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A gente ter aquele ímpeto, não é de uma santa ira ou santa indignação contra o erro, não podemos aceitar o erro, mas também não podemos deixar que aquilo interfira no modo como eu trato, como eu acolho o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo, principalmente dentro de casa. E aí o Papa lembra, não é? O Evangelho, ele nos convida lá em Mateus 7,5, a não ficar querendo tirar o cisco do olho do irmão, esquecendo da trave que muitas vezes está no nosso olho. E nós cristãos, por isso, não podemos esquecer aquele conselho de São Paulo aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal. Então não podemos deixar, não é que essa ira tome conta de nós, que perca o controle. Uma coisa é nós sentirmos a ira, aquele ímpeto de agressividade que às vezes vem a nós sem a gente conseguir controlar. Outra coisa é nós consentirmos, ou seja, deixar que aquilo tome conta de nós e se transforme num estilo permanente de comportamento. Você já viu aquela pessoa que o tempo todo está nervosa, está ansiosa, está irada, está responde todo mundo de modo grosseiro? Por causa de que isso? Ela perdeu o controle.
ela deixou que aquele ímpeto a dominasse. O ímpeto vem, cabe a nós controlar, frear, através de quê? Da nossa razão, iluminada pela fé, através do amor de Deus. Por isso que São Paulo dizia: podeis irar-vos, desde que não pequeis. Sentir a ira a gente sente. O que não podemos é consentir. Não somos como os animais. Um cachorro raivoso, ele não consegue se controlar. Por quê? Ele é irracional. Nós não. Nós temos a razão, temos a inteligência, temos a liberdade. E nós somos cristãos, temos o amor de Deus, que nos faz ver no outro a imagem de Deus. Sobretudo que faz o marido vir na esposa, aquela pessoa especial que Deus escolheu para partilhar com ele a sua vida, o mesmo a esposa com o marido, que fazem os pais verem nos filhos dons de Deus em suas vidas, que faz os filhos verem com gratidão nos pais aqueles que deram tudo, que deram a existência e a vida para eles. Então esses motivos é que nos fazem refrear aqueles ímpetos que vêm em nós. E como fazer então para, quando eu me iro, fazer as pazes na minha casa? O Papa tem aquele conselho, não é? Nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes em família. A coisa mais triste é aquela casa que vira cemitério. Casa que vira cemitério é aquela casa quando acontece um aborrecimento, um problema, a raiva toma conta da razão, e aí fica ali, marido e mulher sem falar com o outro. Um dia, 2 dias, uma semana, vira um cemitério. Meus amados irmãos, isso não existe. Não podemos ter essa cabeça dura do orgulho. Então o que eu devo fazer quando eu me irei com alguém? Eu tenho que chegar ali, me ajoelhar perante ele e pedir desculpa? Não. O Papa lembra, para voltar àquela harmonia familiar que muitas vezes se abala por uma raiva ou irritação, muitas vezes basta um pequeno gesto. Às vezes aconteceu um problema, é um olhar, é um sorriso, muitas vezes é voltar a dar as mãos, sem falar nada. Isso já faz voltar de novo a paz, porque aquele gesto já expressa o acolhimento, já expressa a decisão que vem de dentro de reconciliação e de perdão. Nós sabemos que muitas vezes os gestos falam mais que as palavras. O Papa lembra, um gesto pequeno tem muito sentido. Brigou? Chega ali, dá a mão para sua esposa, pega na mão do seu marido, abraça seus filhos, olha com carinho. Às vezes isso aí faz voltar a paz, faz voltar a harmonia. A reação interior perante um mal que nos causam os outros deveria ser, antes de tudo, abençoar no coração. Aquela frase bonita da primeira carta de São Pedro, não é? Abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Se você se aborrece, se você sente a ira ferver no coração, se coloque perante Deus, comece a abençoar aquela pessoa. Abençoe seu marido, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe seu pai e sua mãe, no sentido de pedir a Deus que os ilumine, que os abençoe, para que Deus vá colocando paz no seu coração. Em vez de xingar, reza, fala assim: Nossa Senhora, valei-me, São José, valei-me, meu Deus, me ajuda. Olha quanta coisa boa você pode fazer para poder conter a ira. Então, meus amados irmãos, o amor não se encoleriza, não se deixa tomar pela cólera. O amor, ele sabe dominar esses ímpetos. E o amor, por isso, ele não leva em conta o mal sofrido. Se nós deixamos o sentimento mal entrar no íntimo, no profundo de nós, ele vira o quê? Ressentimento. O que é ressentimento? É aquele ranço, daquele sentimento ruim que entra na gente e a gente não afasta, a gente deixa aquela coisa entrar e vai entrando, penetrando, jogando raiz no fundo do coração, vai nos fazendo amargos. Qual o contrário disso? O contrário disso é o perdão.
O perdão tem um poder de cortar o mal pela raiz, de expulsar o mau sentimento para que não vire ressentimento. O perdão é fundado naquela atitude positiva que procura compreender a fraqueza do outro, encontrar desculpas para aquela pessoa, como Jesus. Naquela hora, meus amados irmãos, que nosso Senhor, todo ferido, machucado, coroado de espinhos, odiado por seus inimigos, alvo de zombarias, de blasfêmias, foi esticado na cruz, naquela dor terrível de ver suas mãos e seus pés cravados, com aquelas marteladas impiedosas daqueles soldados romanos. Qual foi a palavra que Jesus disse? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. O amor procura entender que o outro tem limitações, como eu também tenho. Que o outro teve um momento de fraqueza, como eu também na minha vida muitas vezes tive. Por isso que o amor me faz, com essa compreensão, olhar para o outro e tentar entender por que ele fez assim. Pode estar triste, pode estar estressado, pode ter tido um problema no trabalho, pode ter tido um problema na escola, pode ter tido um revés financeiro. Nós somos todos fraquinhos e precisamos apoiar um ao outro. E o perdão tem esse poder de curar, de ajudar, de mudar. Por isso não podemos deixar essa tendência negativa entrar na gente. O Papa lembra, muitas vezes a tendência costuma ser a de buscar cada vez mais culpas, de imaginar mais maldades, de supor más intenções no outro. E assim aquele ressentimento, ele vai crescendo, vai criando raiz dentro de nós, vai nos adoecendo espiritualmente. Deste modo, qualquer erro ou queda do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e até mesmo a estabilidade familiar. Não procuremos ficar vendo só o lado negativo e supondo maldade nos outros. Tentemos ver o lado positivo ou entender que o outro também é fraco. Mas para isso é preciso o quê? Para poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e nos perdoarmos a nós mesmos. Sabe por que a gente às vezes não consegue perdoar o outro? É porque nós não sabemos perdoar a nós mesmos. Nós não conseguimos reconhecer a nossa própria miséria. Nós vivemos muitas vezes nos recriminando e vivemos muitas vezes com aquele peso de nossas próprias misérias que acabamos transferindo isso para o outro para aliviar o nosso próprio peso. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós mesmos. Isso acaba por nos levar a criar cautela, a nos armar, a criar defesas contra os outros. Olha só que problema psicológico se cria. Então acabamos nos esquivando do afeto dos outros, nos enchendo de suspeitas em nossos relacionamentos. Isso até mesmo acontece dentro de casa. E então, poder culpar os outros vira um falso alívio para nós mesmos. É uma defesa de um problema psicológico que estamos passando naquele momento. Falta o quê? Parar, colocar a nossa miséria perante nosso Senhor, aprender a rezar com a própria história, aceitar a nós mesmos, aceitar nossas misérias, aceitar nossas fraquezas, compreender nossas limitações. Se nós erramos, entender que nós erramos. Então, padre, eu vou ficar no erro? Não, não é isso. Aceitar a minha miséria, a minha limitação, ter a humildade cheia de confiança, entregando na mão de um Pai que é misericordioso. Por isso, eu só aprendo a me perdoar e a me aceitar de verdade quando eu faço a experiência libertadora do perdão de Deus na minha vida. A experiência de ser perdoados por Deus,
justificados de graça. Nós ofendemos a Deus tantas e tantas vezes, meus amados irmãos. E Deus é esse Pai que nunca cansa de perdoar. O Papa Francisco fala isso muito. Deus não se cansa de usar de misericórdia. Somos nós que nos cansamos de pedir misericórdia. E quantas vezes eu, você, dobramos o joelho no confessionário, confessamos tantas misérias, tantos pecados, e Deus foi aquele Pai que sempre nos acolheu, sempre nos entendeu, e por meio de um sacerdote sempre nos deu o perdão. Então é justamente isso, essa experiência de sermos perdoados por Deus, justificados de graça por Ele, e não por nossos méritos, por sermos envolvidos por um amor que antecede a gente, que sempre dá uma nova oportunidade para nós, que nos promove, nos incentiva. Se nós aceitamos esse amor de Deus incondicional por cada um de nós, que o carinho do Pai do céu não se pode nem comprar e nem pagar, é sempre gratuito. Então, assim como Deus nos perdoa e nós experimentamos sempre o seu perdão, nós vamos aprender com Ele a perdoar sem limites também, a ter um amor incondicional que sempre perdoa, perdoar aos outros, mesmo quando tenham sido injustos para conosco. Do contrário, se isso não acontece, lembra que o Papa, a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão, de companhia, de incentivo, e vai se transformar num espaço de permanente tensão e de castigo mútuo. Que tristeza quando a pessoa, para se aliviar e ser feliz, tem que sair de casa. Isso não é bom, não. A gente tem que ter em casa um ambiente no qual, como diz o Papa, nos sentimos bem, acolhidos, um lugar de compreensão, de companhia, de incentivo, mas por isso é preciso que cada um de nós se comprometa nessa conversão de nossos relacionamentos. Essa é a proposta desse ano da família. Redescobrir a alegria do amor é evangelizar nossos relacionamentos familiares, porque a família, a minha casa, é o primeiro lugar onde eu vivo o amor de Deus manifestado no amor ao próximo, porque o próximo mais próximo é minha esposa, é meu marido, é meu filho, minha filha, é papai, é mamãe. Esse é o próximo mais próximo, que está no dia a dia do meu lado, que Deus colocou para fazer parte da minha vida. Então, meus amados irmãos, olhemos para a nossa Mãe do Céu. Ela veio em Fátima nos convidar a isso, a oração, a penitência. Está na hora de colocar em oração diante de Deus o meu relacionamento familiar, a minha situação pessoal, minhas misérias. Colocar em oração para colocar tudo isso pelas mãos de Maria, de modo confiante no coração de Jesus hoje, primeira sexta-feira do mês. E assim, meus amados irmãos, nessa sexta-feira de desagravo que estamos vivendo hoje, ao Sagrado Coração de Jesus, experimentando este coração de Cristo transpassado, que nunca se cansa de derramar sobre nós o perdão e a misericórdia, aprendamos também a ter um coração no qual nós vençamos a ira, no qual nós aprendamos sempre a compreender, a acolher e a perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.